Olá, eu sou Gilberto Andrade, advogado, e esse é o canal Entenda Seus Direitos. Nosso tema de hoje é tipos de garantia locatícia, vantagens e desvantagens. Esse é mais um dos nossos encontros semanais, onde nós falamos sobre assuntos jurídicos de interesse geral. Eu aproveito para te convidar a se inscrever em nosso canal e clicar em gostei, caso você tenha achado interessante aí o conteúdo desse nosso vídeo. Tá? Também, se você considerar que alguém que você conhece pode ter interesse nesse conteúdo, sinta-se à vontade para compartilhar qualquer um dos nossos vídeos. Hoje nós vamos falar então sobre os contratos de locação, mais especificamente da garantia locatícia. Esse tema está dentro da Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.248 de 1991. Tá? Essa lei ela sofreu algumas alterações, especificamente em 2009, que nós vamos tratar lá no finalzinho do nosso vídeo, porque tem uma correlação, essa alteração, com o tema que nós vamos tratar hoje. Tá? Eu vou começar falando com vocês sobre garantia. Então, o que é garantia? Garantia é igual a um reforço do contrato. Esse reforço pode ser de natureza fidejussória ou de natureza real. O que seria isso? Tá? Seria uma natureza pessoal, ela é garantia por uma pessoa, e a outra garantia por um patrimônio, valor, dinheiro, bens. Vou dar um exemplo para vocês. Eu faço um contrato não precisa de ser de locação, qualquer tipo de contrato, e eu assumo algumas prestações em dinheiro que eu vou ter que pagar. Bom, pode haver um reforço nesse contrato, onde se eu não pagar, a pessoa pode me cobrar, mas ela também poderia cobrar de outra pessoa que eu indicasse, essa pessoa que vai assumir eventualmente essas prestações, caso eu não pague. É a figura típica do fiador. Tá? A fiança ela não existe só no contrato de locação, ela existe em outros tipos de contrato também. Tá? E a tipo de garantia real, nós temos como exemplo mais comum o financiamento de imóvel, onde o próprio imóvel fica como garantia do bem, ou seja, você não pagou, a pessoa não pagou, o financeiro, o banco, ele vai vir e vai cobrar. Muitas vezes, ao invés de ela cobrar o dinheiro, ela vai lá e já toma o bem, tá? Que está garantido ali. Isso também acontece com automóveis, né? Quando o imóvel fica alienado também, então ele faz a busca e apreensão do carro. Nada impede, por exemplo, dele ir atrás de um patrimônio. Se você tiver o dinheiro na conta, você tem o valor do carro e o banco não quer o carro, ou o imóvel, ele vai lá e pega o seu dinheiro. E depois libera o bem. Tá? Mas se não for o caso, ele vai pegar o bem. Não tem patrimônio, obviamente, geralmente não tem, ele vai direto no bem. Então é um reforço de garantia para aquela pessoa que tem direito ao recebimento ter mais possibilidade de ver aquele contrato resolvido e o seu dinheiro efetivamente recebido. Tá? A lei de locação, ela elenca alguns tipos de garantia. Tá? Nós vamos começar com a garantia que é a caução. O que é o caução? Caução é quando a pessoa dá um valor, dinheiro, para garantir fazer o reforço contratual. A lei estipula que ele é no máximo de 3 meses, tá? E quais são as vantagens de você apresentar caução? Para o inquilino, a grande vantagem é que ele não precisa pedir autorização, assinar contrato com ninguém, ele só precisa ter o dinheiro. Se ele tiver o dinheiro equivalente a 3 meses de aluguel, que é o que usualmente se pede, ele vai lá e apresenta aquele valor, e o valor fica ali, o proprietário deveria depositar esse valor numa conta poupança, e no final da locação, estando tudo correto, tudo direitinho, pagou tudo bem, o imóvel está tudo de acordo, ele devolveria esse valor que está na conta poupança com a atualização. Tá? Qual que é a desvantagem, especialmente para o proprietário, né, para o locador? É que, em geral, 3 meses de aluguel não é suficiente para pagar as despesas de um inquilino que efetivamente ficou em mora e não pagou. O inquilino, geralmente, quando ele deixa de pagar, ele vai parar de pagar aluguel, vai parar de pagar condomínio, vai deixar algumas despesas do imóvel. Geralmente, ele não entrega o imóvel totalmente reformado, ou com algum eventual despesas, desgastes do imóvel que não sejam naturais, alguma coisa quebrada que vai acabar ficando, que vai ultrapassar, né, esse valor de aluguel,
mais condomínios focados, mas essas despesas, geralmente 3 meses de aluguel não é o suficiente para fazer esse pagamento integral. Ou seja, ele vai ficar com essa garantia, vai abater do valor e ainda vai ter que resolver, vai ter que entrar com a ação para ir atrás, buscar esse valor que está faltando. Então, ele acaba resolvendo o problema dele só em parte. A fiança é um outro tipo de garantia, ela está naquele do reforço de pessoa, né? Quando você traz uma pessoa para reforçar. Então, se traz um terceiro que diz, olha, ele aceita, se o devedor não pagar, eu pago no lugar dele. Detalhe importante, do ponto de vista do proprietário, do locador, ele tem que verificar se esse fiador tem efetivamente patrimônio, condição financeira. Porque não adianta nada eu pegar uma pessoa para pagar uma dívida de alguém que não tem patrimônio para fazer esse pagamento. Por isso que é muito comum as imobiliárias, advogados que cuidam da administração de imóveis, pedirem que essa pessoa demonstre, na qualidade de fiador, ela vai demonstrar renda, demonstrar a condição dela e demonstrar que ela tem um imóvel ali na região, na mesma localidade onde está fazendo a locação. Não precisa ser na mesma localidade, mas eles pedem na mesma localidade pela facilidade de ingresso de ação judicial, mas por conta disso. Importante do ponto de vista do fiador, e aí também do inquilino, o fiador ele não tem direito a alegar bem de família, falar, olha, esse bem não pode ser tomado de mim porque ele é bem de família, é minha residência. Ser fiador é uma das exceções que permitem a tomada do bem de família. O bem de família, a lei ela diz o seguinte, que se você mora num imóvel, ele não pode ser tomado de você para pagamento de dívidas. A ideia é proteger a família, proteger a residência, né? Acontece que existem exceções para essa regra, as exceções são para dívidas do próprio bem, tá? Então se são dívidas oriundas do próprio bem, você pode penhorá-lo. E também no caso de no caso de fiança. Tá? Então o fiador tem que tomar um cuidado especial com isso, é uma responsabilidade muito grande de assinar o contrato na qualidade de fiador, por isso que é tão difícil você encontrar alguém para ser fiador, né? Outro tipo de garantia que a lei traz é o seguro-fiança. O seguro-fiança é um contrato que o inquilino faz com a seguradora, onde a seguradora assume essa qualidade de fiador do contrato. É fiador entre aspas, por quê? Porque ela faz isso geralmente com um limitador de valor, diferente do fiador que assume sem limitador nenhum. Tá? Então o contrato da seguradora ela vai colocar lá até tal limite. Isso é muito bom para o inquilino, porque ele não precisa ficar procurando outras pessoas, mas tem um custo. É um custo que ele é um pouco alto, então você vai ter que avaliar a condição, a seguradora ela também vai avaliar se a pessoa tem condição, para ver se vale a pena para ela fazer esse contrato, e se ele não pagar, o proprietário recebe o valor, mas o inquilino, o devedor, ele vai ser cobrado depois da seguradora. Tá? Para o proprietário, existe uma desvantagem. Qual que é? Geralmente o contrato de locação ele pode ser feito por 1 ano, por 30 meses, 5 anos, mas pode acontecer dele se perpetuar, das partes continuarem aquela locação. Então aquele contrato de seguro ele é feito por tempo fechado, tá? Então por tempo determinado, e aí ele pode ficar com um prazo menor do prazo do contrato de locação e você pode perder a garantia. Você teria que pedir para o inquilino ir atrás, fazer de novo, buscar nova garantia, e ele pode simplesmente não fazer isto, e aí ele vai estar infringindo o contrato, vai ter que pedir o despejo dele por infração contratual, né, por falta da garantia, e aí nesse momento que venceu o contrato de locação, o proprietário ele está desprotegido, esse reforço do contrato acaba se esvaindo. Então essa é a desvantagem desse tipo de garantia locatícia. Nós temos uma outra que é muito mais incomum, é pouco usual, que ela vem inclusive de inovação legislativa, que é a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Seriam fundos de investimento, são regulados pela CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que teria ali uma cláusula que autoriza essa prática. Tá? Então o inquilino, ele teria um valor ali num fundo, e esse faria um termo e esse valor ficaria bloqueado como garantia do contrato de locação. Ou seja, se ele não pagar,
o locador ele pode ir lá e pedir aquele valor que está no fundo com a CVM para fazer o pagamento. Qual que é a desvantagem aqui? A desvantagem é que ele cai na mesma situação da garantia, né? É um valor que está fixo. Então, se a dívida ultrapassar aquele valor, ele só vai garantir até aquele montante. Daquilo para frente, você vai ter que executar a própria pessoa, né? A própria figura do inquilino, que é o devedor, e para o devedor são as questões de ele ter que ter um valor lá depositado, é um contrato mais sofisticado, tem que entrar em contato com a corretora, ver como é que tem que se fazer esse procedimento todo. Tá? Então ele não é muito usual, ele acaba sendo, a gente acaba vendo ele menos na prática, acaba tendo utilidade mais para locações maiores, inquilinos de um potencial econômico mais relevante. Tá? Dessas questões todas, surge um pensamento, uma pergunta que é comum. Eu posso, então, como proprietário, ter mais de um tipo de garantia locatícia? Né? Pensando do ponto de vista dele, né? Ele quer se garantir. Eu posso ter, por exemplo, calção no fiador? Posso exigir isso aí? A lei fala, não, você não pode. Tá? Ela vai dizer o seguinte, a lei, se você pedir mais de uma garantia locatícia, ela vai ser nula. A jurisprudência já disse o seguinte, que é nula sim, mas é nula não a cláusula toda da garantia, mas simplesmente aquela garantia que excede. Então se você tem uma garantia no contrato principal e outra no acessório, o do acessório que excede. Se você tem uma garantia que já está realizada e outra que está para se realizar, a que está para se realizar não vai ter validade. E se você tem duas garantias que foram feitas no mesmo momento, você vai considerar ali no contrato, a primeira só que constou em segundo, ela vai perder validade. Então cuidado, porque você pode ter uma calção e pode ter uma fiança, e aí nesse caso vai valer só a calção, a fiança como é a segunda, ela cai, não tem validade, ela está nula. Tá? Além do mais, exigir mais de uma garantia é contravenção penal, está na lei do inquilinato, com penas de prisão, ou, que é muito pouco, a prisão é muito difícil de ser aplicada, ou uma pena de multa de 3 a 12 meses da locação. Então você pode estar imaginando que você está fazendo uma garantia locatícia, está reforçando seu contrato, você pode estar, na verdade, criando um prejuízo financeiro que pode ser bem relevante. Então, muito cuidado com essa prática, ela não é aconselhável, na verdade ela é uma prática ilegal e a lei proíbe ela. Tá? Do outro ponto, do outro lado, pode se questionar, então, e se eu não quiser pedir garantia nenhuma? Né? Isso pode, tá? E é uma inovação da lei, que veio aí de 2009, que nós falamos no começo do nosso vídeo, e pode ser interessante, pode ser avaliado pelo proprietário como uma estratégia de atuação. Eu vou explicar melhor. A lei, ela diz o seguinte, que aquele contrato de locação que não tem garantia, ele tem um benefício. Qual que é? Ele tem o benefício de liminar. Então, se você entra com uma ação do inquilino que eventualmente não está pagando o aluguel e não tem garantia, você entra com a ação pedindo para o juiz a liminar e o juiz vai dar uma liminar falando para ele em 15 dias desocupar o imóvel. Essa é a grande vantagem. Tá? Claro que o inquilino ele tem um prazo, dentro desse prazo ele pode ir lá e fazer o pagamento para elidir a liminar, evitando a rescisão contratual, e purgar a mora, que seria deixar tudo em ordem. Então ele vai pagar o valor do aluguel, os acessórios, deixando tudo em ordem, a locação se mantém. Tá? Mas caso ele não faça isso, você já tem a liminar, ou seja, você já vai conseguir uma providência de tirá-lo do imóvel, coisa que no processo comum você precisa que a outra parte apresente defesa e tudo mais, e só lá na sentença, só lá na frente que você vai muito possivelmente conseguir essa providência. Então se você tem um imóvel que eventualmente é um imóvel que ele tem menos acessórios, né? Não vamos falar de uma casa, mas imagina um salão comercial onde é um salão. Ele não tem muita coisa para ser danificada ali dentro e tal. Dependendo também do valor dele e tudo mais, por exemplo, um imóvel que não tem despesa de condomínio, pode ser interessante. Vale a pena você avaliar essa possibilidade de não pedir nenhum tipo de garantia locatícia e ter essa providência mais rápida. Talvez seja mais interessante do que eventualmente você pedir 3 meses de calção, por exemplo. Tá? Isso vai depender de caso para caso.
Bom, na próxima semana nós vamos manter o tema dentro da relação locatícia e nós vamos falar sobre locação residencial, o seu prazo e as suas consequências. Vamos explicar um pouquinho por que se pede locação de 30 meses e qual a consequência de ser 30 meses ou mais ou 30 meses ou menos, por exemplo, uma locação de 1 ano, quais são as consequências disso. Bom, eu quero convidá-los para que você não deixe de apresentar suas críticas, dúvidas ou sugestões sobre esse nosso vídeo, e isso pode ser feito pelo nosso e-mail, que é o gilberto@gilbertoandrade.dv.br ou pelo nosso site, que é o www.gilbertoandrade.dv.br. Eu agradeço a sua audiência e até a próxima semana. Até logo.